Depois eu vou... Porque eu estava inscrito antes de você. Você nem percebeu, né? É. Então, na década de 60 no Brasil, nós tivemos um movimento cinematográfico que ficou conhecido um tempo depois por Estética da Fome. O Glauber Rocha é um dos diretores que encabeçou, né, esse movimento e fazendo uma contraposição a uma determinada cinematografia que veio da década de 50, na qual nós tínhamos a presença muito forte de chanchadas, em que o público, né, se divertia, ia para o cinema para se divertir, e depois, num determinado momento, essa cinematografia, mesmo da época da chanchada, exibia, né, para o público brasileiro a forma como as elites se comportavam, né, à mesa e fora da mesa. Nós temos um movimento aí, ainda na década de 50, na cinematografia, que faz uma distinção, né, utilizando um pouco o conceito que você utilizou aí, e uma contraposição a isso, que é os filmes do Mazzaropi, né, mostrando o caipira com ascaris lumbricoides, e indo para a cidade grande, os hábitos alimentares dele, a forma como ele vai se relacionar com a população urbana. A Estética da Fome, esse movimento do Glauber Rocha, ele vai mostrar justamente, tentar reeducar os sentidos, portanto, a estética do público de cinema no Brasil, não todo o público, obviamente, mas o público que de uma certa maneira, tinha acesso, né, ao cinema, reeducar os sentidos para se sensibilizar e se despertar justamente para o quê? O homem do campo, a forma como esse homem do campo produz a sua existência, principalmente o homem do campo do Nordeste e do Norte. Isso vai estar muito presente nessa cinematografia desse movimento da Estética da Fome, que tem o Glauber Rocha como expoente, mas não se reduz a ele, né? Na década de 90, nós temos uma retomada do cinema brasileiro, que aí ficou sendo considerado o quê? A cosmética da fome. Você já não faz uma cosmética, ou seja, um mascaramento da situação de pobreza e miséria, né, de uma parcela da sociedade considerável da sociedade brasileira, não mais relacionado ao homem do campo, ao homem rural e à miséria, né, da seca, né, desse indivíduo que não tem água, que não tem o que comer, não tem como plantar, não tem, enfim, está lá, isolado, né? Mas agora é o que? É a violência urbana, né? A miséria urbana, né, produzida por tudo isso daí. Na verdade não é uma pergunta, é apenas uma colocação, porque no início, né, quando a gente estava conversando, eu falei, olha, tem a ver sim com estética. Porque a estética, enquanto um conceito que vem do grego, a estese significa a percepção imediata do indivíduo da realidade com a qual ele tem contato. Ora, se eu, por um acaso, aí entra nessa última fala do Scarin respondendo a colega, que ele vai entrar na questão da educação. Se eu, por um acaso, na minha escola, na educação, eu não tenho uma formação do meu sentido para que eu me sensibilize para essas questões que foram levantadas aqui, o professor, o diretor, o secretário de educação, né? Quer dizer, eu vou estar, de uma certa maneira, impossibilitando uma ação, né, que vai se contrapor a essa estética da ideologia da mercadoria, uma estética da fome que está colocada pela ideologia da mercadoria do alimento, né? A gente sabe que no mundo hoje apenas 2 ou 3 grandes empresas dominam a produção de alimentos no mundo, não é? 2 ou 3 se reduz a isso. Alimentos em que sentido? Né? Grãos, né? Alimentos, aí eu estou colocando grãos e a indústria alimentícia, não apenas de grãos, obviamente, né? Então, isso se passa por uma educação, uma formação dos sentidos
do professor, do aluno, para que ele possa ter condições de lidar com essa realidade. Não é? Essa é uma questão, eu acho que me parece que tem tudo a ver com a dimensão da educação, da formação, como você colocou. Né? E entra nisso daí. Só para a gente ter uma ideia, né, para finalizar aqui, na Inglaterra, não muito diferente, Rebeca, dos Estados Unidos, eles têm um problema seríssimo, né? Porque a indústria alimentícia de processada, né, a indústria do micro-ondas, ela é muito forte. Né? E as crianças também obesas, as pessoas obesas, pouca atividade física, muita área de lazer, mas pouca atividade física. Né? Beleza, então lá existem vários programas de gastronomia. Um deles, né, que eu acho muito interessante, é de um rapaz muito novo chamado Jamie Oliver. O Jamie Oliver, ele tem um programa, um projeto na Inglaterra, que é justamente de quê? De reeducação dos sentidos das crianças e de todos os agentes da educação naquele país, no Reino Unido. Né? Olha, mas esse camarada fez isso para conseguir implantar esse projeto dele, que significa o quê? Modificar toda a estrutura de consumo de alimentos nas escolas no Reino Unido. Né? Nas escolas, a partir das escolas, ou seja, é um projeto de reeducação da sensibilidade, portanto, um projeto vinculado à estética. Não vamos reduzir a estética apenas àquilo que a arte diz o que é o belo e o feio. A dimensão estética, ela é muito mais do que isso daí. Ela diz respeito à nossa formação. Formação dos sentidos diz respeito à formação política e à inserção desse indivíduo na sociedade. Né? Então, eu acho assim que, na verdade, o Paulo acaba, resumindo, sintetizando, né, no último momento aí, a essa questão. É apenas uma colocação, não é nem uma pergunta, tá bom? Obrigado. Edson.